Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe a todos e a todos de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui chamar a sua atenção a esta mensagem, porque eu quero falar aqui de um assunto de extrema importância, aonde, aliás, você que deseja a salvação, seria muito importante que você ouvisse, porque, por triste que pareça, eu vou dizer aqui abertamente, há muitas igrejas, não estou aqui generalizando, estou falando de muitas, que aparentemente as pessoas parecem estarem salvas, mas elas estão perdendo a salvação e não se deu conta. E eu vou te mostrar na Bíblia, seria muito importante que você ouvisse, inclusive aqueles que são pregadores que vão ver essa mensagem. Seja humilde, reconheça que nós, vamos incluir agora, nós pregadores não sabemos nada. Mas no dia a dia, com o Espírito Santo aprendemos, não é com a teologia, com a escatologia. Não é alguém que se formou, se graduou em PhD. Não precisa de nada disso para o altar. Sabe o que a igreja precisa? Joelho no chão. Sabe o que a igreja precisa? Conversão. Sabe o que a igreja precisa? Arrependimento. Sabe o que a igreja precisa? Vergonha na cara. Não é teologia, não é formação em PhD, não é escatologia. O que precisa é arrependimento e conversão em Cristo Jesus. É isso que a igreja precisa. Eu quero te mostrar aqui. Não é ensino de homem, não é coisa de homem. Muitos estão aí apoiados no estudo. Desde quando estudo salva alguém? Porventura não está escrito em 1 João que com a unção que alguém recebe do Espírito Santo, ela vos ensina a respeito de todas as coisas? Mas muitos dos senhores estão tirando a humildade, a simplicidade, estão tirando o ensino do Espírito Santo e estão implantando suas filosofias, estão implantando religião, levando as pessoas a se perder e acha que está salvando. Olhe, por exemplo, como que está o evangelho do Brasil? Mau testemunho, mau exemplo. Está partindo de quem? Exatamente dos estudiosos, a maioria deles. Com discórdia, contaminando as pessoas, levando elas a odiar em vez de amar o próximo. Levando elas a causar discórdia e divisão em vez de unir as pessoas. Está partindo daqueles que se declaram estudiosos, escatológicos, teólogos, levando as pessoas para o inferno. É para onde estão levando? Olha o que diz aqui em Efésios. Preste bem atenção nesta mensagem. Capítulo 5, versículo 7 e 11. Antes de entrar na mensagem, eu faço um apelo aqui. Inclusive, aqueles que vão ouvir essa mensagem, especialmente os pregadores, não tirem a inocência das pessoas. Sabe aonde as pessoas estão perdendo a inocência espiritual? Aonde deveria acrescentar a inocência? Aonde deveria acrescentar a santidade ou se santificar, que é a igreja? É onde está tirando a inocência das pessoas. Estou dizendo que eu vivi isso. Eu diria que na segunda maior igreja evangélica do Brasil, de pastor a bispo até o líder, trabalhou para tirar minha inocência. Eu não deixei me levar. Mas o que me ensinou lá, eu vou dizer que nunca falei isso, mas eu vou falar. Me ensinou, não deixei me levar, repito, mas me ensinou a mentir, me ensinou a roubar, me ensinou a enganar, me ensinou a induzir as pessoas ao erro. Não deixei me levar. Mas foi isso que me ensinou, dar propina, pedir propina. Foi isso que me ensinou. Não deixei me levar por nada disso. Muitos olham ouvir isso daqui, mas o pastor está criticando. Não, estou falando de inocência. Trabalharam para tirar minha inocência. E eu não deixei me levar por isso. Se os senhores soubessem o que é inocência, mas não sabem, né? Está apoiado no estudo. Perdeu a inocência faz tempo. Perdeu a humildade faz tempo. Agora é fama. Cuidado com a miséria da fama. Cuidado com a porcaria da fama. Fama no altar é uma porcaria. Sabe por quê? Porque tirou a simplicidade do Espírito Santo. Deus é simples. Deus é humilde. Deus não precisa de porcaria de fama. Deus não precisou de televisão. Deus não precisou dos meios, dos recursos dos homens para Davi ser quem é hoje, por exemplo. Um feito da parte de Deus. O mundo inteiro sabe quem é Davi.
mas tiraram a simplicidade e humildade do Espírito Santo e colocou o estudo, colocou a fama, induzindo as pessoas ao erro. Infelizmente, cuidado com a fama, querido. É a fama que está levando as pessoas à perdição, tornando as pessoas orgulhosas, vaidosas. Ninguém percebe isso. Tome muito cuidado. Não deixe a fama ocupar o lugar de Jesus na sua vida. Você pregador, você que diz ser um cantor evangélico. Olha o que a fama está fazendo, dividindo as pessoas, dividindo a opinião, causando discórdia entre elas, induzindo as pessoas a odiar em vez de perdoar os outros, induzindo as pessoas à perdição, causando divisão entre as pessoas em vez de unir. Por acaso Jesus não é amor? Por acaso Jesus não é perdão? Por onde é que o estudo, a escatologia, a teologia, a graduação PhD, onde é que está levando as pessoas? Acordem para a vida, seja humilde. Repito o que eu falei de 1 João. Vou pregar aqui em Efésios, mas 1 João. Olha o que está escrito. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, a Bíblia fala da unção do Espírito Santo, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Com a unção que dele recebeste, ela, unção, vos ensina a respeito de todas as coisas. Sabe como é que recebe a unção de Deus? Joelho no chão, 3 da madrugada, está em cima do monte em oração, arrependimento, conversão, amor ao próximo. É isso que faz com que aprenda com o Espírito. Mas os senhores não querem orar, né? Preferem estudar. Os senhores não querem apoiar o joelho no chão, ser humilde, prefere ser famoso, prefere estar rodeado de pessoas, rodeado de falsidade, induzido pelo pecado, de que ser instruído pelo Espírito Santo. Os senhores acham que sabem? Eu vou dizer aqui, para os orgulhosos, para os famosos, se preparem. Eu estou profetizando, se preparem. Se os senhores não se arrepender, não se consertar e permanecer no altar no erro que estão cometendo, Deus vai tirar todos os orgulhosos do altar. Todos os famosos, Deus vai começar a bater. Todos verão e saberão que foi Deus que me trouxe aqui a trazer esta palavra. O altar não precisa de estudo, do orgulho, da vaidade, da fama. O altar precisa da simplicidade. O altar precisa de arrependimento. O altar precisa de conversão. O altar precisa de santidade, não de fama. O altar precisa que o Espírito Santo ocupe no altar o lugar que é dele. E não a fama ocupar o lugar do Espírito Santo. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: portanto, não sejais participantes com eles. Versículo 7 do capítulo 5 de Efésios. E o versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Quais são as obras das trevas? É exatamente as obras que a palavra de Deus condena. E é exatamente o que estão aceitando em muitas igrejas. Aceitando a mentira, por exemplo, como me ensinaram a mentir. Não deixei me levar, mas me ensinaram a mentir. Me ensinaram a dar e pedir propina. Eu não deixei me levar, mas foi o que me ensinaram. Me ensinaram a tirar dinheiro dos outros, dizendo que era para aluguel. Mentira, é para pegar mês. Tem meta a ser batida, porque o dinheiro do aluguel já tinha. Mentindo para as pessoas. Eu não deixei me levar, mas foi o que me ensinaram. E é o que a maioria das igrejas evangélicas faz. Eu nunca falei isso. Estou falando hoje aqui a primeira vez. Sabe por que eu estou falando? Porque tem muitos pregadores que estão tirando a inocência das pessoas. Eu vou dizer, o mundo não está lá fora. Está dentro de muitas igrejas. Quando eu falo de inocência, eu estou falando de ser puro de coração. Quando eu falo de inocência, eu estou falando de se arrepender dos pecados. Quando eu falo de inocência, eu estou falando de ser sincero na presença de Deus. Quando eu falo de inocência, eu estou falando de amor ao próximo.
Quando eu falo de inocência, eu estou falando de fazer o bem, ser honesto, verdadeiro. E a maioria hoje em dia está corrompida, a mente cauterizada, tirando a inocência das pessoas. O que está tirando a inocência das pessoas são muitas igrejas aceitando muitas coisas erradas no altar. Quem está tirando a inocência de muita gente é as igrejas. Se os senhores soubessem o que é inocência, se arrependeriam urgentemente, entregariam o microfone e deixaria de pregar. Jesus, certa vez, chamou uma criança, colocou no meio dos que estavam ali com ele e disse: se alguém não voltar a ser como esta criança, de modo nenhum poderá entrar no reino dos céus. Ser puro, ser inocente. Por acaso é a inocência que muitos dos senhores estão pregando? Ou é a discórdia? Os senhores estão santificando as pessoas ou estão contaminando elas? Os senhores estão salvando as pessoas mesmo ou estão levando à perdição? Os senhores estão sendo verdadeiros ou estão mentindo para elas? Estão salvando ou estão ensinando a se perder? Está libertando elas ou está fazendo delas pior do que o mundo já fez, que é o que muitos estão fazendo? Se arrependa. Não tire a inocência das pessoas. Nós pregadores não fomos chamados para tirar a inocência. Não fomos chamados para contaminar. Não fomos chamados para envenenar o coração das pessoas. Só que hoje em dia a maioria dos cristãos, o coração está podre por causa dos pregadores. Se tornou comum as coisas erradas dentro de muitas igrejas. Recentemente agora, ali no Pará, aqui no Brasil, o avião de uma igreja evangélica muito grande aqui no Brasil, irmão, estava sendo usado, sabe para quê? Para transportar cocaína do tráfico. O avião da igreja. Ninguém fala sobre isso. Por quê? E a igreja está cheia. E a igreja está sendo usada, a igreja evangélica, sabe para quê? Para lavar dinheiro do tráfico. E as pessoas estão lá, aplaudindo. Parabéns para esses pregadores, para essa liderança. Está indo para o inferno levando as ovelhas junto. Maquininha de cartão dentro da igreja. Isso é coisa do diabo, irmão. É, pastor, é. Nunca leu o que está escrito no Evangelho de João? Deixa eu te mostrar. João, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim, 2,15. Tendo feito as arrogas de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façai da casa do meu pai casa de negócio. A casa do pai não é casa de negócio. Maquininha de cartão é para negócio, estabelecimento. Por acaso igreja é negócio? Igreja é estabelecimento? Jesus diz aqui, a casa do pai é chamada casa de oração. Então, maquininha de cartão não pode ter dentro de igreja. Mas as pessoas deixam se levar. Aplaude e acha que é comum. O estudo deixa se levar pela fama, como falei no início. Deixando a fama ocupar o lugar da simplicidade, da humildade, do Espírito Santo. Eu vou repetir o que eu falei. Se muitos dos senhores soubessem o que é inocência, entregaria o microfone e deixaria de pregar urgentemente. Até porque os orgulhosos, aqueles que estão tirando a simplicidade das pessoas, que estão tirando a inocência das pessoas, se não se arrepender, Deus vai tirar os senhores do altar, não vai demorar muito. Porque o Senhor não foi chamado para tirar a inocência, mas para levar o arrependimento às pessoas, para levar a conversão a ela, para levar as pessoas à salvação e não à perdição. Se muitos dos senhores que me ouvem do outro lado não se arrependeu urgentemente e não voltar a pregar a inocência, o arrependimento, a conversão, o amor às pessoas, se não voltar a pregar o arrependimento a ela, Deus vai tirar os senhores do altar. Escuta o que eu estou falando aqui. Porque não fomos chamados para pregar discórdia, malícia, ódio. Não fomos chamados para contaminar as pessoas, mas para santificar as pessoas. Não fomos chamados para dividir as pessoas, mas para unir as pessoas. Não fomos chamados para odiar, mas para amar as pessoas. Nós não fomos chamados para levar elas à perdição, mas à salvação. E é exatamente o que se declaram inteligentes, sábios, estudiosos estão fazendo. Contaminando as pessoas, cauterizando a mente delas, corrompendo elas. Olhe para mim,
muitos que estão me ouvindo, repito, não posso generalizar. Será que os senhores sabem o que significa inocência? Pureza? Será que sabe mesmo? Acredito que não. Porque se soubesse, não estaria induzindo tantos cristãos ao erro como muitos têm feito. Pregando hipocrisia. Através do que falei no início. Estudo, teologia, formação em PhD, escatologia. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de arrependimento. A igreja precisa de oração. A igreja precisa de conversão. A igreja precisa de renúncia. A igreja precisa de amar o próximo. A igreja precisa que Jesus volte a ser o centro dela. A igreja precisa renunciar, abandonar o pecado, abandonar o mundo. É isso que a igreja evangélica brasileira precisa. A igreja brasileira precisa que Jesus volte a ser o centro dela. E não a discórdia como tem sido, não o pecado, a mentira, a ilusão como tem sido. Mas os senhores não querem orar. Não querem se arrepender. Não querem se converter porque não estão convertidos. Querem odiar, dividir as pessoas. Ser inteligente, enganar as pessoas, induzir o erro. Eu vou dizer, todos aqueles que têm tirado a inocência das pessoas através de estudo, enganando a si mesmo, enganando os outros. Eu vou dizer, é o diabo que está enganando a todos vocês. Começando pelos pregadores que estão no altar. Cuidado, queridos. A Bíblia deixa bem claro, eu volto aqui em 1 João. Será que a palavra de Deus está errada? Os senhores é quem está certo? Que ouvir essa mensagem, você tira a sua conclusão. 1 João 2, a partir do versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou que a Bíblia diz, não tende necessidade de que alguém vos ensine. Como é que aprende com Deus no jejum? Como é que aprende com Deus na renúncia? Como é que aprende com Deus joelho no chão, oração, perdoando, amando o próximo, obedecendo? É assim que aprende com Deus. É assim que recebe do Espírito Santo. É assim que é instruído pelo Espírito Santo, obedecendo a palavra, sendo humilde, tirando a fama do altar e deixando o Espírito Santo a voltar a ser o centro das atenções. Porque os homens estão assumindo o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Os homens estão sendo o centro na vida das pessoas. Os homens pregadores têm que deixar de ser o centro e o Espírito Santo deve voltar a ocupar o lugar dele na vida das pessoas. Mas há muitos que estão ocupando o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Exatamente os famosos, a fama. As pessoas aplaudem, acham bonito, engraçado. Pregador enganando a si mesmo, enganando a outros, usado pelo diabo. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é o que precisa nas igrejas. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. A palavra é para ensinar. Para a repreensão, ensinar, repreender e para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus tem que ter isso. Ensino, repreensão, correção e educação. A mensagem bíblica tem que ter esses pilares aqui. Mas hoje em dia, tem a fama, como falei. Hoje em dia tem um crescimento financeiro. Hoje em dia faz as pessoas pular o diabo usando elas. Muitas vezes é um controle dentro da igreja, algo fora do normal. O apóstolo Paulo certa vez disse que o culto tem que ter ordem, tem que ter decência. A gente vê pulo, a gente vê rodar, a gente vê no chão se batendo como se estivesse morrendo. Não é o Espírito Santo não, irmão. Não é mesmo, porque a Bíblia é quem diz, o culto tem que ter ordem, tem que ter decência. A palavra de Deus é quem diz isso, não sou eu. Então não se engane, não seja participante, não seja cúmplice. Eu estou dizendo, não se afaste desses lugares, porque se não se afastar, corre um sério risco de muitos perder a salvação. Que você que vai ver essa mensagem possa fazer uma reflexão e se perguntar se você não é uma das pessoas que está sendo enganada. Tá bom? Se você tiver coragem, espero, compartilhe esta mensagem. Muitos vão criticar, é óbvio. Mas é a palavra de Deus. O ensinamento do Espírito Santo. Não precisa que ninguém vos ensine. Porque a unção que dele recebeste, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Não ser participante nem cúmplice no erro de ninguém. Então tem que se afastar de muitos lugares. Tem que se afastar de muita coisa errada. Porque tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, enganando a outra. Estando no altar.
Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.